Kaique, você tá por aí, cara? Estou por aqui. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Bom dia. O Kaique, ele foi destaque Você foi destaque na campanha, cara? Eu fui destaque na campanha de janeiro. Boa, cara. Fui Excelente. E você vai destaque. falar do que pra gente? Você vai trazer algumas dicas de fechamento? Nada melhor do que falar sobre fechamento hoje, né? Sexta-feira, dia de fechamento. A gente, como protagonista aqui, que foi a palavra que você falou ali para mim na nossa conversa, que marcou mesmo. De fato, nós somos protagonistas, né? Nós temos o Omnia na mão, que é o melhor ERP do planeta. Por que não explorar isso? Por que não tomar conta, dominar nossa apresentação? Eu trouxe alguns pontos aqui, eu vou compartilhar a tela com vocês. Quando vocês estiverem visualizando, me dá um ok, por favor. Tá no ar, tá no ar. Tá no ar, beleza. Então aqui eu trouxe alguns pontos para a gente explorar juntos sobre apresentação, sobre fechar negócio em demonstração, né? O M0, que é tão importante para a nossa companhia, para a nossa empresa, e para os nossos resultados também. Qual que é os pontos que eu trouxe para a gente explorar? O primeiro deles é estudar o lead. Claro que a gente já recebe a qualificação muito bem feita pelo time do inbound. Quando é outbound também, quando é indicação do contador, ele já passa algumas informações, mas é importante a gente buscar no site, no Instagram, as informações que a gente conseguir ao máximo para explorar isso na nossa apresentação. Por quê? No segundo ponto aqui que eu marquei, é para ouvir atentamente o nosso lead. Eu não tenho receio nenhum de perguntar para o cliente sobre o negócio. Ah, porque eu já tenho na qualificação, vai ficar maçante porque alguém da qualificação já perguntou. Não, pelo contrário. Eu já trabalhei por conta e eu tinha muito orgulho de falar sobre o meu negócio. E é assim com qualquer um, qualquer empresário. Eles têm prazer em falar e a gente precisa ouvir atentamente, realmente interessado naquilo, porque eles dão dicas valiosas, brechas importantes para a gente utilizar na apresentação. Lá que eles falam sobre as dores. Então, tem a qualificação, mas pergunte também para os clientes, ouça atentamente o que ele tem para compartilhar com vocês. Terceiro ponto, para focar na dor. Ele já deu a brecha durante esse resumo do sistema, do que ele tem hoje na empresa. Então, a gente vai direcionar a nossa apresentação para conseguir personalizar. Era um erro que eu cometia muito no meu início. Eu decorei os módulos, então tinha lá os 6 quadradinhos eu já tinha na cabeça: CRM, venda de produtos, serviço, compra, estoque, produção, financeiro e o painel do contador, e eu seguia aquela rotina. Perguntava até um pouquinho sobre o lead, mas eu tocava do jeito que eu achava que era certo. Só que com o tempo a gente vai amadurecendo e vai entendendo que não é dessa forma. A gente pega, às vezes a gente pega uma apresentação que leva 1 hora e não é satisfatória, fica cansativa para o cliente. Então a gente ouvindo ele consegue focar nas dores e personalizar. De repente é um cliente que o problema dele é a emissão de nota, que ele faz pela prefeitura ou pelo Cefaz. Putz, então a gente vai focar no módulo de emissão de nota. Aí alguém que quer um controle exato financeiro. Então a gente vai por financeiro e dá ênfase. Claro que a gente vai pincelar ali nos outros módulos para mostrar a complexidade do sistema, só que vai focar realmente na dor dele para otimizar o nosso tempo e para agradar o cliente também, já que a ideia é atender a necessidade dele. O quarto ponto é ter empatia, e uma dica que eu anotei ali entre parênteses é, se possível, utilizar uma segunda tela. Claro que o Meet, o Teams, o próprio Zoom que a gente está, ele traz uma miniatura, mas eu gosto muito de analisar o comportamento do cliente enquanto eu estou apresentando, que às vezes a gente pega estou apresentando um módulo financeiro e ele ficou impressionado com alguma coisa, eu vou dar ênfase naquilo. Putz, eu apresentei algo que não atende ele, ele deu uma recolhida na cadeira. Então, eu vou passar um pouquinho mais rápido nisso. E a gente vai entendendo, com o passar dos tempos, com a nossa experiência nas apresentações, esses detalhes, esses macetezinhos para conseguir conduzir melhor a nossa apresentação, já que nós somos o protagonista, nós que tomamos conta, nós que estamos com o poder ali, estamos apresentando a tela. É uma dica importante. Outro ponto, precificação em demo. Eu ouvi alguns relatos aqui de que alguns executivos têm receio de passar valor, de precificar, fala para mandar proposta depois, e a gente acaba perdendo uma oportunidade incrível de fechar ali na hora mesmo, por medo. Claro que quando a gente pega cliente que vem, eu posso citar nome de concorrente aqui, tranquilo? Pode, Pode. pode. Eu vou, não, Cuidado vai, com a o que você gente vai pega, falar. quando a gente pega um cliente lá que vem do T, que vem das 3 siglas lá que começa com Pode. S, a gente já sabe que o valor é um pouco maior. Então a gente sente, putz, incrível, vou apresentar meu preço aqui, vai surpreender. Quando pega dos outros menorzinhos ali,
um azul ou um verde, a gente já fica com um pouco de receio, dá uma segurada e fala, putz, eu vou mandar depois para não assustar. E, cara, esses menores não são concorrentes nossos, não tem nem como comparar. Eu não comparo com eles porque o tanto de função que o nosso tem e que eles não têm, a gente precisa fazer o cliente enxergar o benefício, o tanto de vantagem que ele vai ter, para que quando a gente apresente o preço, ele ache até barato. O que que eu costumo fazer nas apresentações? Eu apresento o sistema todo, vou nas dores dele, enfatizo, mostro a solução. Quando eu chego no preço, antes de apresentar a tabela, eu jogo um para ele assim, visto tudo isso que eu te apresentei, quanto que você acha que vai ficar o sistema para você? Geralmente ele vai falar um valor absurdo, vai falar, nossa, com esse tanto de ferramenta vai ficar um absurdo, quero nem saber. E aí a gente fala, a gente joga um valor maior, assusta ele, não, você tem faturamento X, seu sistema vai ficar em torno de 10, 15 mil por mês, é tranquilo. E aí ele dá aquela recolhida e depois a gente apresenta o valor. Então a gente quebra um pouco o gelo, já mostra um valor mais alto para ele se assustar e depois a gente diminui para ele ter uma percepção de valor menor. E a gente consegue trabalhar dessa forma, tem me dado resultado nas precificações em demo e eu não tenho problema nenhum de mostrar preço. Apresento a tabela tranquilamente. Caso não dê para vender ali na hora, é importante a gente amarrar esse cliente já com follows marcados. Então, deixa nessa parte da apresentação, eu deixo o domínio para ele. Eu falo, não, beleza, a gente não consegue fechar, entendo que tem algumas objeções que a gente vai falar. Eu tenho 2 slides aqui para falar sobre objeções, só que eu deixo para ele uma data de retorno. Então, beleza, você consegue me dar um retorno até sexta? Consegue me dar um retorno até dia 10? Já fecho a data com ele para ele firmar esse compromisso e aí ele entender que eu deixo o retorno que eu tenho um retorno, que eu preciso, que eu vou esperar ele. Às vezes a gente deixa muito em aberto e o cliente não tem compromisso nenhum. Então é importante a gente dar uma amarrada nisso. Próximo slide aqui é sobre objeções. Eu vou mostrar aqui para vocês as principais. Acho que a maioria dos executivos de venda que estão aqui vão compartilhar da mesma ideia, que é o que a gente vem encontrando no nosso dia a dia. Primeira delas, clássica, o custo do sistema, principalmente quando a gente pega o azul e o verde lá como concorrente, ou algum cliente que não tenha sistema, que está vindo do Excel. Que eu faço? Eu destaco o retorno sobre o investimento, o ROI. Eu mostro para ele como que vai mudar a produtividade dele e como que, por mais que seja um investimento, ele vai reduzir custos. De repente, até com funcionários, ele pode deslocar funcionários para outro lugar, ao invés de ficar cuidando só do administrativo, fazendo emissão de nota, o dia todo com emissão de nota, a gente consegue automatizar bastante coisa. Se mesmo assim ele ter uma percepção cara do nosso sistema, eu quebro a mensalidade. Então, é um sistema que é R$ 1.000 por mês, eu vou diminuindo. Pego semanal, pego diário. Putz, será mesmo que não compensa você trocar uma coca e um salgado por dia para ter o controle exato do seu negócio? Ter a gestão, emitir nota em 1 minuto, ter o controle, enviar dados para a contabilidade com 2 cliques. Será mesmo que não compensa você abrir mão desse pastel por dia? E aí eu consigo quebrar um pouco dessa objeção dessa forma. A Kaique, tem segunda, outro ponto aqui, né, cara? Desculpa te interromper. imagina, fica à Ah, vontade. mas o custo está elevado. A gente ainda tem uma feature que dá para a gente fazer algumas continhas que vai ajudar a deixar esse custo um pouco mais em conta, que é Exatamente, o Omicash. Omicash, galera. Omicash. Lembrem disso? Olha essa Exatamente, às vezes oportunidade que a gente tem na mesa. é isso mesmo. Às vezes só com a economia que ele vai ter ali nas liquidações de boleto, ele já paga a mensalidade do sistema. Então é um ponto importante também que eu pego nas apresentações. Geralmente eu pergunto já qual que é o banco para mostrar sobre a nossa automatização e eu pergunto sobre a emissão do boleto também. É um bom ponto que o Rodrigo citou, porque realmente a gente pega a economia de boleto e já traz para essa mensalidade do homem. Segundo ponto aqui é resistência à mudança. Esse daqui é mais voltado a clientes que não têm sistema, que ele está vindo de um Excel para cá. Então a gente tem que detalhar os benefícios da contratação. Aí eu mostro os relatórios personalizados, como que ele consegue gerar tudo isso em um clique, como que é bem mais rápido a gente emitir nota pelo sistema, se comparado a Cefaz, prefeitura, como que a gente pode usar os artifícios ali de automatizar o contrato, o agendamento também de faturamento na parte de serviço e até a questão de duplicar uma nota quando for um cliente recorrente na parte de produto. Ele não precisa preencher tudo de novo, ele duplica e altera só o que for necessário, põe para faturar de novo rapidinho. E reforço também treinamento e suporte. Nós temos os treinamentos ao vivo, os treinamentos gravados, tem o ajuda, tem o chatzinho lá também, que é bem capacitado para responder qualquer dúvida que tiver relacionada ao sistema. Então, eu foco bastante nisso para ajudar nessa resistência à mudança, quando ele não tem um sistema e quer vir para o OMIE.
Aqui eu tenho mais duas objeções. A próxima é o tempo de implementação, que, no meu ver, o do OMI é um dos mais rápidos que tem. Já trabalhei na TOTS e já tive Bling quando eu trabalhei por conta, e eu tive muita dificuldade de apresentar quando eu era executivo lá na TOTS, por conta da complexidade da implementação. E o Bling eu tive muita dificuldade para usar mesmo, porque é um sistema meio quadrado, né? Então eu tive bastante dificuldade para usar no meu próprio negócio. Então eu apresento um cronograma claro de implantação, onde eu mostro todos os pontos a ser configurado, né? Configurações gerais, financeiras, a parte de faturamento, contas a pagar e receber, como que a gente dá a carga disso dentro do sistema. E eu divido a implementação em fases também. Então, se é um cliente que ele está focado na emissão da nota, ele vai dominar primeiro o módulo de emissão de nota. Para aí sim ele partir para um financeiro, dominou o financeiro, aí ele vai para compras e estoque, até ele dominar o sistema todo, mas não colocar isso tudo de cara para ele não se assustar e não, de repente, se retrair, achando que vai ser muito complexo para ele. Próxima, dificuldade na troca do ERP, aqui quando a gente está trazendo de um concorrente, então a gente tem que enfatizar que se ele está buscando, algo está incomodando no sistema atual, e a gente foca nisso, nas vantagens dele trocar de sistema. Por que que ele está vindo para cá? Porque o nosso tem integração com o Marketplace que o dele não tem, o nosso tem um cupom fiscal frente de caixa que o dele não tem, o nosso é mais fluido nos nossos Kanbans. Por que que ele está mudando? A gente enfatiza aquilo e reforça também a facilidade nas cargas, que é o que eu comentei já, que tudo no OMI a gente consegue dar carga em Excel. É o cadastro de produto, de cliente, fornecedor, das movimentações financeiras. Então, extraindo, geralmente, os clientes hoje eles já vêm de um sistema mais moderno, né? Difícil, é muito raro pegar alguém que usa banco de dados ainda. Então, a maioria dos sistemas já exportam em Excel. E o nosso é copiar e colar, que a gente sobe e cadastra isso tudo de uma vez. Então, mostrando para ele na prática, eu até apresento em reuniões de kickoff, quando o cliente tem essa necessidade, eu mostro como que é a planilha para ele dar carga e ele já fica mais aliviado com isso. Por último, mas não menos importante, eu até deixei uma página inteira aqui para a gente debater sobre isso, avaliar com o diretor ou sócio. Essa é terrível, que essa daqui a objeção já é um pouco mais difícil de contornar, porque você vai falar o quê? Aí o que que eu citei aqui como possíveis formas de contornar isso? Quando ele vai falar isso, geralmente ele está com desinteresse, falta de autonomia ou alguma dúvida relacionada ao sistema. Se for desinteresse ou dúvida, a gente pode sanar reforçando o interesse dele. Então, realmente, se fosse por você, a gente conseguiria ativar o sistema, você precisa só da confirmação ou ficou alguma dúvida que eu possa te responder aqui? Ele dando o retorno, a resposta sobre essa pergunta, a gente já mata as duas dúvidas ali, se é interesse ou é desinteresse ou alguma dúvida. Se ele responder, não, ok, por mim fecharia, aí é claro que é uma falta de autonomia mesmo. A gente pode reforçar com um gatilho de escassez, falando que tem uma condição especial. Se ele fechar ali na hora, a gente consegue colocar para 10, 15 dias o pagamento de repente, ajudar com algum desconto, coisa do tipo. Caso mesmo assim ele precise da confirmação do diretor, a gente se envolve também nessa reunião. Não, beleza, fulano, você precisa da autorização do seu diretor, precisa conversar com ele, e fica à disposição, caso você queira, a gente reapresenta, eu entro com vocês e apresento para ele todos os benefícios do sistema, quanto que vai ficar a mensalidade, o que que a gente consegue reduzir de custos para você, como que o homem vai ajudar a aumentar a sua produtividade, para participar realmente dessa conversa entre eles. De novo, não deixar o cliente tão vago, tão livre assim para escolher. Porque senão ele vai fechar a tela ali, vai fechar a chamada com você. Pode ser até que converse com o diretor, ou pode ser que ele converse com outro concorrente, se não tiver esse compromisso firmado com você. Então, é isso, pessoal. Basicamente, são essas as dicas que eu resolvi compartilhar com vocês. Queria a opinião de vocês para entender se realmente faz sentido tudo que eu conversei aqui, se realmente são essas objeções. Fiquem à vontade para explorar o tema aí, pessoal. E Maravilha, Kaique. obrigado É isso pelo aí espaço, mesmo. Rodrigo, Que Ju. isso. Nós que agradecemos aqui por ter compartilhado com a gente a sua experiência. Cara, Obrigada, Ká. a gente precisa muito ser agressivo comercialmente e fechar em demo